Vamos lá, pessoal, mais um vídeo da Lei 8.112/90 em exercícios. Continuando, questão de número 111, analise a afirmação abaixo. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou, é isso mesmo. A autoridade, eu tenho ciência, sindicância, procedimento sumário ou processo administrativo. Será sindicância ou processo administrativo disciplinar. A autoridade, ela está vinculada. Ela teve ciência da irregularidade? Na sua prova você vai marcar que ela é obrigada a promover a apuração. Sindicância e processo é para apuração daqueles indícios que já foram apurados. Questão de número 112. Da sindicância poderá resultar, exceto arquivamento do processo, aplicação da penalidade de advertência, instauração de processo disciplinar, aplicação da penalidade de suspensão. Qual é o gabarito? Nosso gabarito é a letra D, aplicação da penalidade de suspensão. Vamos entender aqui, arquivamento do processo. Fez-se a sindicância. Nós já vimos quais os casos que cabem sindicância. Existem casos que caberão somente processo administrativo. Então, fez-se a sindicância. Não foi comprovado a materialidade do fato, comprovou que não foi, na realidade, não houve a infração, arquivamento do processo. Percebeu que foi uma infração leve, aplicação da advertência. E a letra C, instauração do processo disciplinar. Pode ser que durante aquele processo de sindicância, aquele procedimento de sindicância que visava apurar uma pena de advertência, descobre-se que tem um fato muito mais grave que pode causar até mesmo a demissão do funcionário. Então, da sindicância vai se instaurar o processo administrativo. Agora, quando diz aplicação da pena de suspensão, está errado, porque da sindicância pode resultar a aplicação da penalidade de suspensão até 30 dias. Da forma que caiu na prova, na questão aqui está errado, porque não pode suspensão por mais de 30 dias. Olha, veja o que diz a lei. O parágrafo único do artigo 145 diz o seguinte: o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, chegando a 60 dias então, a critério da autoridade superior. 30 dias mais 30 se necessário. Agora o artigo 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do processo disciplinar. Eles estão numa sindicância. Percebe-se que a pena a ser apurada aqui é outra, a penalidade a ser aplicada é outra. Então, vai-se pausar aquela sindicância e dar início a um processo administrativo. Porque a sindicância ela é mais simples, ela tem um rito mais sumário. A sindicância não é aquele procedimento sumário que visa a demissão daquele que tem acúmulo de cargo. Não é isso. Aquilo é processo sumário. A sindicância é um procedimento mais simples, mais célere, que pode culminar em quê? Advertência e suspensão por até 30 dias. Mais do que isso, desligamento definitivo do servidor ou suspensão por mais de 30 dias, obrigatório a instauração do processo administrativo. Ok, então, continuando. 113. Julgue a afirmação a seguir. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, podendo ser prorrogado por prazo máximo de 90 dias, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Por que está errado? Vamos ler o artigo 147. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor
não vem influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, perfeito, sem prejuízo da remuneração. Ele é um funcionário influente, tem acesso a contas, tem acesso a senhas, ele poderá ser afastado a critério da autoridade pelo prazo de 60 dias. E o afastamento poderá ser prorrogado por igual período, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então é 60 mais 60. O que a questão quis fazer com você? Confundir a suspensão do funcionário, que não poderá ultrapassar 90 dias, com essa afastamento provisório. A suspensão é uma penalidade. Agora, afastamento provisório não é penalidade. Prova disso é que sem prejuízo da remuneração. No afastamento provisório, o funcionário ele não ainda é acusado. Não há provas. Não existe prova que ele é o culpado. Então, por isso, ele não vai perder sua remuneração. E poderá ser até por 120 dias. 60 mais 60. Enquanto a suspensão, 90 dias no máximo. Marque a alternativa incorreta. O processo disciplinar, nesse caso aqui, pessoal, vou deixar vocês lerem e a gente volta comentando. Já pausou o vídeo? Já respondeu? O gabarito é a letra D. É uma questão covarde. Se cair na prova, acredito que a maioria vai ser difícil, vai ser no chute mesmo. Mas o importante aqui é a gente aprender, entender o contexto. Letra A. Processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tem relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Pode ser diretamente ligado ao serviço ou indiretamente, desde que seja tenha relação com as atribuições do cargo. Imagine um fiscal que não está exercendo a sua profissão, mas ele vai e causa um constrangimento ilegal por ter aquele cargo, ainda que fora do serviço. Então, direta ou indiretamente. Letra B. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis. Eu já falei isso mais de uma vez. Processo disciplinar são 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu presidente. Um destes 3 será o presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior à do indiciado. É isso mesmo. Este presidente ele deverá ocupar um cargo superior ou de mesmo nível daquele indiciado. Ou, se não for possível, porque não há servidores estáveis com esse mesmo nível, deverá ter no mínimo uma escolaridade igual ou superior à do indiciado. Qual é a primeira hipótese? O presidente deverá ter cargo do mesmo nível ou superior. Se não for possível, o presidente deve ter no mínimo escolaridade igual ou superior ao indiciado. A letra C. A comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. O presidente da comissão é quem indica o seu secretário. Pode ser um dos 3 membros da comissão ou outro a critério do presidente. E a letra D. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro, parente do acusado, consanguíneo ou afim, ou em linha reta ou colateral, até 3º grau e não 2º. Não poderá participar dessa comissão que vai julgar parente até 3º grau, cônjuge nem companheiro. Como eu disse, é uma questão mais complicada, essa questão de 2º grau, 3º grau, mas vamos tentar memorizar. No caso da comissão, parente de 3º grau não pode. Essa foi a questão de 114, agora a questão de número 115. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases, salvo instauração com a publicação do ato que constitui a comissão, inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório,
período recursal que garante ampla defesa e julgamento. Qual é a dessas fases não compreende o processo disciplinar? Se você marcou a letra C, você acertou. Letra A, instauração, nós já vimos em exercício, nós já comentamos, com a publicação do ato que constituía a comissão. Portanto, como se dá a instauração? Publicação do ato. Letra B, inquérito administrativo, que compreende a instrução, defesa e relatório. O inquérito administrativo é uma fase do processo. O inquérito é uma fase. Ele visa apurar a materialidade do fato. Compreende a instrução, a defesa e relatório. Portanto, este é o inquérito. E, por final, nós temos o julgamento. Somente essas três fases que vêm sido trazidas pela Lei 8.112. Esse período recursal que garante a defesa, isso não existe. Existe recurso? É lógico, mas não está incluído pela lei como uma fase do processo. Após o processo, aí sim haverá recurso, mas não entra nas fases do processo propriamente dito. Segundo a lei, e a nossa prova cai a letra da lei, é instauração, inquérito administrativo e julgamento. Instauração, inquérito administrativo e julgamento são essas três fases do processo administrativo. E não brigue com a prova, é isso que vai cair. Questão de 116. Marque a alternativa incorreta. Da mesma forma, você vai ler as alternativas e dar a sua resposta. Já respondeu? Nosso gabarito é a letra B. Então vamos ver as corretas primeiramente. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito perfeitamente. Se não houver contraditório, se não houver... O que é o contraditório? É aquela discussão da prova em juízo ali, daquela prova no processo. Nenhuma prova poderá ser afastada ali da apreciação da defesa. Nada, por exemplo, vista ao inquérito, vista aos autos, a defesa tem que ter esse contraditório para assegurar ela a ampla defesa, para que ela possa se defender com todos os recursos admitidos em direitos. A letra B. Os autos da sindicância integrarão o processo de disciplinar como peça informativa da instrução. Houve os dois processos, sindicância e da sindicância, por exemplo, passou para o processo administrativo. Aquilo que foi apurado na sindicância vai ser levado até o processo. Letra D. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Tudo isso, pessoal, o mesmo que acontece no processo penal, no inquérito penal. Então, haverá a acariação, vamos colocar o acusado, dois frente a frente, e fazer as perguntas, investigações, todas as diligências, buscas, apreensão, perícias, de todo modo para elucidar o fato. E a letra E. Em assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente. Ele pode acompanhar pessoalmente ou por intermédio de procurador. Não necessita ser advogado. Arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Existe na perícia algo que nós chamamos de quesitos oficiais. Os quesitos oficiais serão feitos ali pela perícia. E também o procurador ou o interessado acusado, ele pode formular também quesitos. O que são quesitos? Perguntas. Houve realmente o fato? Houve prejuízo? Ele vai propor ali para tentar provar sua inocência. E a letra B, letra C, que é o nosso gabarito, na hipótese de relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público desde que é instaurado o processo disciplinar. Não é desde que seja instaurado. Olha, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Se eu sei que aquela falta que o meu subordinado cometeu foi crime, foi, por exemplo, prevaricação, eu vou será encaminhado ao Ministério Público, independente de se o processo administrativo foi instaurado ou não. Se foi crime,
vai se encaminhar sim aos autos ao Ministério Público, independentemente do início do processo administrativo. Questão de número 117, da mesma forma, pause o vídeo, leia e dê sua resposta. Nosso gabarito é a letra B. Então vamos ver as corretas. O presidente da comissão, no inquérito administrativo, poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos. Imagine que a defesa começa a pedir diligências, busca, apreensão, perícias que não são necessários ao esclarecimento do fato. A única intenção ali da defesa é protelar, é adiar o processo para que o acusado, por exemplo, alcance 70 anos ou para que prescreva. Então, o presidente da comissão ele pode então denegar, recusar esses pedidos que não têm interesse para elucidação do fato. A letra C. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada nos autos. Só tem uma coisa que é importante aqui para a nossa prova. As testemunhas serão intimadas. Qual é a peça que convoca a testemunha? É a intimação. Testemunha é intimada. Letra D. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e horas marcados para a inquirição. Portanto, servidor público, chefe imediato. Servidor público, chefe imediato. Outras testemunhas citadas serão intimadas pessoalmente. A letra B. Não poderá ser indeferido o pedido de prova pericial, mesmo se a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Não. Vamos olhar qual é o texto correto. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer do conhecimento especial do perito. Olha, o que precisa para esclarecer o fato? Por exemplo, uma assinatura. E existe uma perícia ali que está sendo feita, que é para identificar uma imagem qualquer que não tem nada a ver. Então será indeferido o pedido de prova pericial. Não será necessário para comprovar o fato. Então, está errada a nossa questão. Será indeferido o pedido de prova quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Então, será negado. Continuando, julgue a afirmação a seguir. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou, está correto. É isso mesmo, pessoal. O advogado, o procurador do acusado, ele poderá assistir o interrogatório, perfeito, para garantir a ampla defesa, bem como a inquirição das testemunhas, também pode, sendo vedado interferir nas perguntas e respostas. Durante a audiência em que as testemunhas serão ouvidas pelo presidente, o acusado não pode interferir. Ele pode o quê? Reinquiri-las por intermédio do presidente. Ele pode ir até o presidente e solicitar: senhor presidente, gostaria que o senhor perguntasse a respeito disso para a testemunha. Aí o presidente é quem vai interrogar, fazer a pergunta diretamente para a testemunha. Questão de número 19. Julgue a afirmação a seguir. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ela seja submetida a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou, também está correta. A dúvida da sanidade mental do acusado. O acusado cometeu uma falta, uma infração, mas há ali uma possibilidade, uma suspeita de que ele é inimputável ou semi-imputável, ele está com problemas mentais. Então, antes será feito ele vai ser submetido à junta médica oficial, que participe pelo menos um psiquiatra,
para avaliar a sua questão mental. Porque dependendo da situação mental do acusado, ele não vai ser nem condenado. Ele vai ser readaptado ou ele vai ser mesmo colocado na inatividade. Próxima questão, para encerrar o vídeo, questão de número 120. Julgue a afirmação a seguir. Após a conclusão do inquérito, tipificado em infração disciplinar, será formulada a intimação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Isso está certo ou está errado? Se você marcou errado, você acertou. Pessoal, eu falei, lembra que eu disse sobre as testemunhas? As testemunhas sofrem intimação. O acusado sofre citação. Após a conclusão do inquérito, há indícios. Inquérito não é processo. Inquérito é uma fase. Inquérito não é o processo propriamente dito. Portanto, após o inquérito, há indícios de que ele seja o acusado. Ele vai ser citado. A citação é após o inquérito, ou seja, há indícios, ele vai ser citado e não intimado. Ele não foi condenado ainda. Intimação é no caso de condenação ou para as testemunhas ou outras pessoas que não seja o acusado. O acusado ele vai ser citado com a especificação dos fatos a eles imputados e das respectivas provas. Terminamos aqui, pessoal, esse vídeo. Eu aguardo você no próximo.